profissional em dança, porque semiprofissional em dança, então, assim, ela vai ficar na cidade, o que vai, aonde ela frequentar, vai ser muito bom, não é? Porque vai se ter essa, vamos dizer assim, um upgrade na parte dos talentos que eles trazem. Nós já tivemos violinistas, então, tudo é muito legal. Gilberto. Que bom, Então, o perfeito. Tasso de Arroio Grande é muito. Prazer, Tasso. Arroio Grande, acho que não fez nenhum intercâmbio, não é? Arroio Grande fez, lá por 2010, veio uma americana para cá, uma Ó, adolescente americana. então, tá na hora de nós É, começarmos a trabalhar, não é? A Carmen Pertinho ali, que Sim, vai ser a próxima governadora, pode dar esse suporte, porque na realidade, por que que a gente convocou bastante? A gente convocou presidente, convocou os interessados, porque a gente precisa de número, porque assim, vocês imaginem um intercâmbio, e aí a Eleonora vai explicar a estrutura toda, ele não faz só com um chair, não é só o chair, porque assim, o chair está longe muitas vezes, por exemplo, está em Cachoeira e tu estás em Arroio Grande, e tu precisa resolver os problemas dentro de Arroio Grande. Então, tu precisa ter a tua equipe em Arroio Grande, ou próximo, né, que é o caso de Jaguarão ali, que tem pessoas com experiência. Tu vai ser oficial de intercâmbio ou tu és presidente? isso, oficial de intercâmbio. O presidente é o Ronaldo. Hoje a gente está em campanha do agasalho, bem intensa Sim. na cidade. E eu, então, estou tomando as rédeas, estou na comissão, vou representar o presidente Ronaldo aí. Mas Legal. E tu depois tem é a uma pessoa. Mariela. E legal É que a tu tem, Mariela que assume e legal que tu tem uma pessoa bem pertinho de ti, que é uma pessoa que tem bastante experiência em várias áreas e está mandando a filha agora, que é o o Maurício. Maurício. Então, o Maurício pode ter, no fim de semana, vai te visitar, tomar um chimarrão Claro, contigo e te explica, claro. porque assim, hoje o Júlio, o Júlio me questionava em relação ao tempo, né? Que a gente tem, eu digo, Júlio, hoje em dia mudou a forma de aprender. Tu aprende sozinho. É verdade. Com essa história de online, já era há perfeito. bastante tempo, né? E o Rotary já tinha introduzido há muito tempo atrás, não sei se vocês lembram, que a gente era assim, a gente fazia uns questionários e praticamente, e se tu quisesse olhar a resposta, tu olhava, mas tu fazia para testar o teu andamento, né? Na tua compreensão. E agora é por ti. E o que que dá de vantagem isso? Tu pode ir no teu ritmo. Se eu não entender, por exemplo, algum conteúdo, eu posso repassar quantas vezes eu quiser, não é? E aí tu vai fazer a pergunta, vamos dizer, para quem não entendi, vai fazer a pergunta para a pessoa que vai te orientar. Então, praticamente, né, essa orientação, não é, Leonora? É ensinar os caminhos de procurar as respostas. Exatamente. Nunca foi tão fácil a gente obter informação, né? E a Perfeito. gente tem trabalhado muito assim o conhecimento compartilhado também. Nós temos uma comissão no distrito que a gente passou mais de um ano estudando, né, Cecília? E Ah, basicamente é estudando, mas é como obter as informações para poder compartilhar. E isso é importante, a gente ter essa rede de apoio, porque o intercâmbio não se faz sozinho, não é o clube sozinho depois que vai solucionar as questões quando elas surgem. É a gente saber que tem com quem contar. Eu acho que isso é super importante para o intercâmbio acontecer, é o clube saber que ele tem uma estrutura dentro do distrito com a qual ele pode contar mesmo, né? Então, é sair do papel, né? Transformar realmente num programa, né, de ação, porque a gente lê o guia. O guia tem tudo, tudo que nós vamos conversar hoje está escrito no guia, né? Mas na hora de fazer isso acontecer, existem peculiaridades. E isso perfeito. só realmente no dia a dia, caso a caso, né, que a gente vai conseguir realmente ver como isso acontece, né? Então, nós estamos na hora agora, Cecília. Tá, eu vou só dar a data de quando nós começamos a estudar, 23 de 11 de 2020, Leonora.
Em plena pandemia, só para Sim, contextualizar, estava tudo é. parado, assim, né? E Ou um nós dia chorávamos ou nós trabalhávamos. é, Cecília me ligou, É. né? E me Bom, perguntou eu como, tenho, Cecília. eu tenho 1 minuto e eu acho que a gente Ah, espera bom 1 dia. minuto, 9 e um Bom minuto, dia, E Gustavo. aí, a todos. e aí vamos começar que uma das coisas que eu acho bem legal no intercâmbio é o respeito pelo tempo. E isso é importante porque assim, é tanto que a gente sabe que hora vai começar e que hora vai terminar. Então, quando a gente for dar as regras, vocês talvez estranhem um pouquinho a maneira como a gente vai colocar, porque o intercâmbio trabalha um pouquinho diferente, ele tem uma velocidade, sabe? Uma velocidade, a gente, como trabalha com jovem, a gente tem que estar, a gente não Perfeito, pode, Cecília, perfeito. não é? Quando Eles for para estão sempre a iniciar, mil. tu me diz, estou vendo a minha amiga Clenita ali, que vai tá entrando agora ela tá iniciando, ela entrou, é novinha no Rotary e ela pegou, eu digo, uma das melhores comissões que é da juventude, né? Então é bem legal porque tu aprende para muita coisa, não só pro intercâmbio, mas pro Interact, pro RILA, porque são todos, eles têm uma relação bem grande que a Leonora vai explicar. Leonora, quando for Entrou 10 o e nosso, 1, eu começo. nosso governador Salcedo também. Já Bom entrou? dia, Ah, governador. tá bom, que Entrou, bom. entrou. Bom dia a todos. Uma ótima reunião. Bom dia. Estamos esperando 10 e 1. Ainda são 10. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Bom Maria. dia. Bom dia, E Marita. aí, como é que estão? É, Tudo bem? Tudo, alegria em revê-la. Igualmente. dia, pessoal. Bom bom dia, Bom bom dia. dia. Bom O dia, legal, Zita. é legal ver Ele- esse pessoal que a gente trabalhou na pandemia, Zita, Marita, Maurício, quem mais que o Luiz Gustavo, não é? Quem mais que está aí, Leonora, que eu estou com uma tela só. Ai, tem O 2 telas Elton. já, Cecília. Sim, eu sei, mas eu estou com para não. Esse Eu pessoal não que já consigo trabalhou visualizar. conosco, Eu eles não, são a nossa força, não é? eu Então, já, Cecília, eu já coloquei ali no chat o link do Google Forms para registrar a presença. ok. Bom 10 e 1. dia. Bom dia, Bom bom dia, dia. Bom Fátima. dia, Fátima. Bom dia. Bom É, dia! Ele- É a Eleonora, 10 aqui O da telefone tá Eleonora, conta. Bom, 10 e Diga, 1, Gustavo. 10 e no 1. caso, para eu compartilhar ali no Ah, mas a share gente tem screen, que... mais adiante, Não, depois, para tu me depois dá a ali eu dica? compartilho. Ah, Sim, tá, fica tranquilo. tá bom. Bom, então 10 e 1 eu vou pedir para a gente Bom poder dia! começar, não? Bom dia, Bom Nélia. Bom dia, dia. Nélia. Podemos, Leonora, tu pode botar todo mundo, Eu deixa liguei, só, agora não posso. Deixa eu ver. tá? Leonora, pode botar todo mundo que eu... Tá. Deixa eu... Então, bom dia a todos. O tempo de vocês é muito precioso, então a gente agradece muito a presença de vocês aqui, porque cada um de vocês é uma peça importante para formar um grande quebra-cabeça que é trabalhar o intercâmbio de jovem, especificamente, que é o que nós vamos estar falando hoje, e depois colocando as relações com os outros programas de Rotary. Então, na pessoa do governador Salcedo, que a gente agradece muito a presença, nós vamos cumprimentar todos vocês que estão aqui e agradecer esta presença, e sem delongas nós vamos apresentar como vai ser como nós vamos proceder com o trabalho em respeito ao tempo de vocês. A gente vai seguir exatamente o tempo que foi previsto. E então vai ser da seguinte forma: nós teremos 2 apresentações. A primeira apresentação é sobre o Luiz Gustavo, que vai apresentar sobre ele é dirigente distrital de proteção ao jovem, que é uma exigência do Rotary muito importante, que fala daquela segurança que o Rotary preconiza para os nossos programas de juventude.
E é importante, inclusive, para os nossos clubes, mesmo aqueles que não fazem intercâmbio, que trabalham com atividades fora o próprio clube exerce alguma atividade fora, numa creche, ou algum local, é importante conhecer esse trabalho. E depois a Leonora vai falar mais especificamente sobre o intercâmbio de jovens. Nós vamos fazer da seguinte forma: eu vou estar, vocês vão escrever no chat a presença de vocês. Quem não souber, bota no chat, bota que não consegue, que eu registro aqui, depois eu coloco. E coloquem o nome de vocês e o clube que vocês estão representando, porque é bem importante, porque essa certificação vai dar o direito do clube de vocês realizar o intercâmbio e receber também. Então, muito obrigada desde já pela atenção de vocês. E se vocês tiverem perguntas, nós vamos deixar para o final, porque aí eu reúno as perguntas, de repente, num só item, e aí fica mais fácil para responder do que nós estarmos parando todo o tempo e respondendo perguntas. Então, Leonora pode me mudar e passa para o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, então, está contigo a Ah. apresentação. Eu faço Podes aqui compartilhar. pelo chat. Não, tu vai compartilhar. Tu abre a tua apresentação no teu computador, Tá, já está tá? aberto aqui. Aí Ah, ali tá bem bom, tá. embaixo no Zoom tem o compartilhar tela, uma teclinha verde. Localizaste? Onde aqui, não? Na Bem embaixo. apresentação? Não, no Zoom tem compartilhar Não. tela. Dá só um pouquinho. Tá, compartilhar a tela aqui, tá. Isso. Aí no Tá. momento que tu clicar aí, Tá tu vai bom. Tá, seleciona ok. ela. Tá, ok. Estão vendo aí ou não? Isto. Já está aparecendo para você? Tá aparecendo. Então vamos lá. Agora tu pode clicar lá na Isso, apresentação tá, e ok, ok. Bom, bom dia a todos. Eu sou Luiz Gustavo Rodrigues Matos, associado do Rotary Clube Rosário do Sul Caverá, dirigente distrital de proteção aos jovens da atual gestão, e passará a se chamar oficial distrital de proteção à juventude na próxima gestão. Saúde inicialmente o nosso governador Feliciano Salcedo e, na pessoa dele, todos os participantes. A pedido da nossa companheira e coordenadora Leonora, vou falar um pouco sobre atividades e programas pró-juventude. Para muitos já é de conhecimento, talvez para alguns seja novidade. Deixa eu ver o que está me atrapalhando aqui. Os programas de Rotary estão previstos no artigo 41 do Código Normativo do Rotary. Quais sejam o Interact, intercâmbio de serviços às novas gerações, os núcleos Rotary de desenvolvimento comunitário, o intercâmbio Rotário da amizade, o intercâmbio de jovens, que é o nosso PIGE, e os prêmios Rotário de liderança juvenil, que é o RILA. Dos 6 programas, 3 são mais conhecidos por nós e os outros 3 menos conhecidos. Vou dar uma pequena introdução de cada um para aqueles que não conhecem muito o programa. Começando pelo intercâmbio de serviços às novas gerações, que é um programa de curto prazo, com duração de até 6 meses, aproximadamente, e é destinado para universitários e profissionais de até 30 anos de idade. Ele pode ser organizado individualmente ou em grupo, e possibilita agregar metas profissionais a um projeto humanitário. Por exemplo, uma professora que no intercâmbio visita a sala de aula em outro país para aprimoramento da sua atividade como educadora.
e também um estudante de medicina que faz intercâmbio para entender como funciona o sistema da saúde internacional. Já os núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário, NRDCs, são formados por não-rotarianos, em colaboração com os Rotarys locais, que têm como objetivo o planejamento e a realização de projetos comunitários, aproveitando o conhecimento e os talentos da própria população, através de projetos sustentáveis em prol do lugar onde vivem, tanto em áreas urbanas como rurais, e podem ser desenvolvidos em países desenvolvidos em desenvolvimento. Como exemplo, nós temos o NRDC de Handa, acho que essa é a pronúncia no Japão, que trabalha com escolas locais para oferecer subsídios para preparar os estudantes, os jovens, para enfrentar desastres naturais. São trabalhos como primeiros socorros, construções de banheiros portáteis e preparação de alimentos para situações emergenciais. Outro NRDC de Cura Village, no Quênia, criou um centro de crianças que perderam os pais em decorrência da AIDS, e muitas dessas crianças são soropositivas. Eu estou com um probleminha aqui eu vou puxar para cá aqui assim, estou atrapalhando a minha leitura. Já o Intercâmbio Rotário da Amizade é um programa de intercâmbios internacionais por qual seus participantes associados e amigos do Rotary, assim denominados, revezam as visitas uns aos outros, todas elas às suas custas, às suas expensas. Esses intercambistas podem viajar sozinhos, acompanhados, ou com a família, ou em grupo, e não precisam ser associados de um Rotary Club. O objetivo desse intercâmbio pode ser profissional, humanitário e cultural, ou todos juntos. Partimos, então, para os mais conhecidos por nós todos, que é o Interact, o Programa de Intercâmbio de Jovens e o RILA. O Interact é um programa que tem como público-alvo jovens de 12 a 18 anos, cujo objetivo é desenvolver habilidades de liderança e prestar serviço em prol da comunidade. Um compromisso é realizar pelo menos 2 projetos por ano, e são orientados pelos clubes de Rotary patrocinadores. Atualmente, são mais ou menos 343 mil interactianos em todo o mundo, distribuídos por 15 mil clubes aproximadamente, em 145 países. Aqui um pouco de geografia e história rotária. O Interact foi... Deixa eu tirar agora sim. Estou me atrapalhando aí. O Interact foi criado em 1962 na cidade de Melbourne, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, e tem como lema divertir-se seriamente. Já o Programa de Intercâmbio de Jovens, o PIJ, é destinado a jovens com idade entre 15 a 19 anos. Ele pode ser de longa ou curta duração. O de longa duração cobre todo o ano letivo, e os participantes moram em diferentes famílias anfitriãs e estudam em escolas locais. Inclusive, a frequência escolar é obrigatória nesse programa, que se trata do intercâmbio de estudo. Tanto que, se o estudante não cumprir essa exigência, ele poderá perder o direito de nele permanecer e será enviado de volta ao seu país o mais rápido possível. Já o de curta duração pode durar de alguns dias, algumas semanas e até 3 meses. Geralmente é estruturado como excursão, e a estada também é em casas de famílias anfitriãs ou em acampamentos de jovens no período de férias. O objetivo do PIJ, do Programa de Intercâmbio de Jovens, é que os jovens interajam com pessoas de outras nacionalidades, conheçam diferentes costumes, nova cultura, outra culinária, além de conhecer novos lugares e aprimorar o idioma, criando com isso laços de amizades para toda a vida, tornando-se assim cidadãos globais. Além da frequência escolar, que é obrigatória, os jovens intercambistas devem participar das atividades do clube anfitrião e do distrito, como seminários, conferências, entre outros. Eles são orientados pelos clubes de rotas anfitriões, sob a supervisão e apoio do distrito devidamente certificado, credenciado para o programa pelo Rotary Internacional. São aproximadamente 8 mil jovens, esses dados estão todos pré-pandemia, mas de aproximadamente 8 mil jovens em todo o mundo, com o apoio de 36 mil clubes, em mais de 100 países, além de uma imensa rede de voluntários.
E é uma oportunidade ímpar para os clubes anfitriões se aproveitarem da presença dos jovens intercambistas e utilizá-los como embaixadores, a fim de viabilizar a parceria de projetos em prol das suas comunidades, chamados subsídios globais. Mais um pouco de geografia e história, até mesmo para o pessoal não dormir durante a apresentação, né? O PIJ, o Programa de Intercâmbio de Jovens, nasceu mais precisamente em Nice, na França, em 1929, restrito apenas ao continente europeu. 10 anos depois, em 1939, chegou aos Estados Unidos, no estado da Califórnia, e em 1967 ao Brasil, na cidade de Belo Horizonte. A partir de 1972, o Rotary Internacional oficializou o programa de intercâmbio de jovens. Já o RILA é destinado a jovens a partir de 14 anos e adultos, organizados de acordo com a faixa etária e conforme a maturidade, e visa satisfazer as diversas necessidades e interesses da comunidade. E o propósito desse programa é oferecer aos rotarianos a oportunidade de ajudar pessoalmente a que os jovens desenvolvam a capacidade de liderança, incentivando-os ao exercício da liderança cidadã e aproveitando e facilitando o aperfeiçoamento deles, tanto profissional como pessoal, em suas comunidades. Os programas do RILA são conduzidos por clubes, distritos e grupos multidistritais. O RILA nasceu em 1959 no estado de Queensland, na Austrália, e a partir de 1971 foi oficializado como programa do Rotary. Segurança e proteção dos jovens. Como todos sabemos, a nossa instituição, o Rotary, é baseada, é licenciada em 3 princípios: da amizade, companheirismo e serviço. Para o Rotary Internacional, o cuidado com os jovens também é baseado, é alicerçado, embasado em 3 pilares, quais sejam a segurança, a proteção e o gerenciamento de crises. Por isso, a prioridade do Rotary é com a segurança e a proteção dos jovens. E, para tanto, a responsabilidade é do distrito, é de todos, do distrito, dos clubes de Rotary, todos envolvidos no programa de jovens, em proporcionar essa segurança e essa proteção aos jovens. Mas aonde buscar e aonde encontrar subsídios para aplicar essa segurança e essa proteção? A primeira delas é na legislação rotária, mais precisamente no Código Normativo do Rotary, no seu artigo 2, seção 120, subseções 1 a 3, e concomitantemente com o Código de Conduta do Rotary, que está inserido dentro do Código Normativo do Rotary. E também através do Guia de Proteção dos Jovens. O Código Normativo do Rotary, já no seu artigo 2º, trata da proteção aos jovens. E já de imediato, lança o Código de Conduta de Trabalho dos Jovens, com jovens, onde demonstra o empenho do Rotary Internacional no desenvolvimento e no cultivo de um ambiente seguro para todos os participantes de atividades rotárias, sendo taxativo ao fixar que é de todos os rotarianos, seus cônjuges, parceiros e outros voluntários, a responsabilidade pelo bem-estar das crianças e pela proteção dos jovens em relação a qualquer abuso ou assédio, seja físico, sexual ou psicológico. A subseção 2 do mesmo artigo trata da prevenção de abuso e assédio e procedimentos de denúncia, determinando que todos os distritos e clubes devem garantir que os requisitos de prevenção e denúncia de abusos e assédios sejam seguidos de acordo com o Código de Conduta para Trabalho com Jovens. Tanto é assim que já no seu primeiro inciso, seu primeiro artigo, ele já determina que o Rotary adota uma política de tolerância zero contra abusos e assédio. Tal importância, inclusive, é tal que os próprios governadores dos distritos eleitos devem concluir o treinamento de proteção aos jovens antes do início de seu mandato, e sugerindo que os distritos participantes de qualquer programa pró-juventude devam nomear um dirigente de proteção a jovens.
Entre outras determinações, o Rotary determina que, nos seus artigos, que as alegações de abuso devem ser imediatamente relatadas às autoridades competentes, podendo, de qualquer maneira, o distrito ou o clube realizar investigação independente, até mesmo para coibir futuras situações semelhantes. E se essa investigação for inconclusiva, mesmo assim devem ser adotadas medidas adicionais para proteger os jovens que possam vir a ter contato futuro com o adulto investigado. Já a subseção 3 trata das viagens e pernoites dos jovens, todas no mesmo artigo. Essas viagens e pernoites são permitidas toda vez que sirvam para aprimoramento dos jovens. Elas são realizadas fora das comunidades, mas mediante alguns procedimentos, quais sejam autorização por escrito dos pais ou guardiões, que devem ser comunicados com antecedência do local do evento, da programação, de todo o itinerário, do local de hospedagem, do contato telefônico, se for necessário, entre outros. E o jovem deve ter um seguro, deve fazer um seguro de viagem que cubra despesas médicas, transportes e repatriação, no caso de visita a outro país, quando a distância entre a casa e o local do evento for maior do que 240 quilômetros. Essas normas estão previstas para o Interact no artigo 41 e o PIJ no mesmo artigo, só que em seções diferentes, 010 e 050 do Código Normativo do Rotary. Já o Código de Conduta do Rotary é dirigido a todos os rotarianos que são admitidos na instituição. E, ou seja, no momento que ele assume como associado do Rotary, ele é admitido em Rotary, ele presta um compromisso de agir com integridade e manter altos padrões éticos, tanto da vida profissional como pessoal. Deve ser justo e respeitar os outros e as suas profissões. Deve-se utilizar ainda das habilidades profissionais e empresariais para, através do Rotary, orientar os jovens, ajudando os portadores de necessidades especiais, a melhorar a qualidade de vida nas comunidades e no mundo. Deve também evitar comportamentos que prejudiquem a imagem do Rotary e os demais rotarianos, e ajudar a manter o ambiente livre de assédio, seja em reuniões, atividades e eventos, relatando qualquer suspeita e garantindo que o denunciante não sofra retaliação. E, finalmente, buscamos subsídios no Guia de Proteção aos Jovens, que é um compêndio que reúne informações oriundas das experiências dos rotarianos e que refletem as melhores práticas usadas por distritos com base no Código Normativo do Rotary. Uma pequena referência aos alunos, que são membros da família rotária, que também compartilham os valores do Rotary, e com o diferencial de que são ex-participantes do programa do Rotary. O manto da segurança e da proteção aos jovens do Rotary também se estende aos alunos, às associações de alunos do Rotary, tanto que elas são responsáveis por cuidar da segurança e do bem-estar de todos os jovens que participem das suas atividades, de acordo com as normas rotárias, em obediência às normas rotárias. Tanto que estão proibidas as associações de conceder a filiação a pessoa conhecida por ter cometido abuso ou assédio, ou que esteja proibida de integrar um Rotary Club. Se a associação descumprir essa determinação, poderá ser desativada pelo Conselho Diretor do Rotary Internacional. E quem são os responsáveis no distrito e Rotary Clubs, os clubes de Rotary, por essa segurança e essa proteção aos jovens? Primeiro, o nosso governador do distrito, que é o responsável por supervisionar e controlar os programas de Rotary, assegurando a aplicação das normas de proteção, garantindo que as comissões abordem qualquer tipo de alegação, tanto de abuso sexual como outros problemas, inclusive, se é necessário, intervir na administração das atividades dos programas para a juventude, além de estabelecer, se necessário, uma comissão ou procedimentos para averiguar a viabilidade de desqualificar um voluntário para trabalhar com os jovens. O oficial distrital de proteção aos jovens tem como atribuição, entre outras, fomentar essas operações seguras em todos os programas para a juventude, além de monitorar a evolução de uma situação e coordenar a comunicação dentro do distrito e de seus clubes e com o Rotary Internacional.
Já os presidentes de comissões distritais de programas para a juventude que se reportam diretamente ao governador têm a responsabilidade de monitorar e dirigir as atividades do respectivo programa no âmbito do clube e do distrito, e servem como contato entre os clubes, os estudantes e os familiares envolvidos no programa de intercâmbio de jovens. Os presidentes dos clubes são responsáveis pela operacionalização e coordenação das atividades pró-juventude, juntamente com os presidentes das comissões de programas pró-juventude dos clubes. Eles são responsáveis por implementar os procedimentos de treinamento, triagem e seleção de participantes, além da logística dos programas e do gerenciamento de riscos. E, finalmente, o oficial de intercâmbio e o conselheiro. O oficial de intercâmbio funciona como tipo de um secretário, um tesoureiro das atividades do programa de intercâmbio de jovens. Uma das suas responsabilidades é conferir e preencher toda a documentação do intercambiado e devolver à comissão distrital, chamada application. Juntamente com o presidente do clube, designar um conselheiro para cuidar de cada estudante estrangeiro hospedado pelo clube. O conselheiro é o advogado de defesa, é o protetor, é o elo entre o intercambista, o estudante e o clube, a sua família anfitriã, entre a escola, entre a comunidade em geral. E, juntamente com um oficial de intercâmbio, devem programar as visitas às famílias anfitriãs e fazer as mudanças das datas estipuladas, quando o estudante, o intercambista, passa de uma família para outra. Além disso, ele deve providenciar no prazo de 30 dias a carteira de estrangeiro junto à Polícia Federal e comparecer todas as reuniões de orientação convocadas pelo governador. As diretrizes do programa começam por um processo rigoroso de seleção, finalizando com isso o comprometimento do distrito com a proteção dos jovens, ao mesmo tempo em que transmite confiança aos participantes, aos pais e à comunidade, demonstrando transparência do que é feito para garantir a segurança dos integrantes do programa, obedecendo às normas rotárias, às leis e procedimentos locais, permitindo assim que os programas pró-juventude cumpram suas missões e, consequentemente, sejam viabilizados a um longo prazo. O objetivo desse rigor é identificar candidatos com histórico de má conduta e também impedir que pessoas mal intencionadas se inscrevam ou tenham contato com jovens, além de tentar superar e eliminar completamente a possibilidade de abuso e assédio, excluindo pessoas, voluntários que não estejam dispostos a passar pelo processo de triagem. A triagem e seleção de voluntários é o primeiro passo na escolha dos candidatos, e esse rigor começa no momento da inscrição, quando o candidato tem que apresentar seus dados, informar as referências pessoais, apresentar declaração sobre antecedentes criminais, além de permitir para o clube ou o distrito obter esse histórico criminal, ou confirmar que irá providenciar. As entrevistas também são muito importantes e rigorosas, que são conduzidas por associados do Rotary, devidamente credenciados para trabalhar com jovens ou pessoas com experiência nos programas para a juventude. Além disso, elas devem fazer uma abordagem mais minuciosa toda vez que o candidato relutar em prestar informações ou se contradizer em relação a determinadas informações. Todos os modelos de perguntas são encontrados no Guia de Proteção aos Jovens, e todo voluntário deve responder à lista de perguntas pré-elaboradas pelo clube ou distrito, mesmo que tenha familiaridade com o programa com o Rotary. A checagem de referência. A checagem deve ser efetuada mesmo que o candidato já tenha participado de atividades rotárias ou trabalhado em outra organização. Deve-se contatar pelo menos 3 pessoas, 3 referências informadas, desde que não pertençam à família do candidato, sendo que apenas uma pode ser associada ao Rotary. Essas perguntas podem ser respondidas tanto por telefone como pessoalmente. E é importante que se registre e anote a data da conversa e as respostas de uma forma resumida. Esse modelo de pergunta também são encontrados no Guia de Proteção de Jovens.
Muito importante também é a checagem do histórico criminal e atestado de bons antecedentes. A checagem é uma das várias ferramentas que podem informar se algum candidato ao voluntário é adequado para trabalhar com crianças e adolescentes. Mas o histórico criminal é muito importante para o sistema de proteção dos jovens, pois identifica claramente os potenciais agressores. Mas devemos tomar cuidado, porque muitas vezes pessoas perigosas e até mesmo abusadores, reincidentes, contumazes, podem não ter antecedentes criminais, pois nunca foram presos ou julgados pela justiça. E o rigor do Rotary também se verifica quando determina a proibição do trabalho nos programas pós-juventude de todo voluntário que admita ter cometido ou tenha sido julgado culpado por um abuso ou assédio sexual. Outras alegações ou condenações que também podem desqualificar o candidato é quando ele é acusado de roubo ou de condução de veículos motorizados sob influência de drogas ou em casos de violência doméstica. Tanto é assim que pessoas proibidas de trabalhar com jovens não podem atuar como presidentes da Comissão Distrital e coordenadores de clubes de Interact, presidentes da Comissão Distrital de Intercâmbio de Jovens e do RILA, dirigentes distritais de proteção aos jovens ou qualquer outra função que possam ter contato com os jovens. Bom, passado por esse crivo, partimos para o treinamento dos voluntários rotarianos. É importante que todos aprendam sobre procedimentos de segurança, para assim estarem preparados para a prevenção de abusos e assédios. E, para tanto, devem conhecer os protocolos que devem ser seguidos e observados se ocorrerem crises, através do plano de gerenciamento de crise. Por isso, para tanto, devem conhecer procedimentos sobre monitoramento e supervisão dos participantes, dos locais da estada e das atividades praticadas. Pois no momento que os participantes souberem que estão sendo monitorados e supervisionados, tendem a agir com mais sensatez e responsabilidade, reduzindo-se assim a possibilidade de atitudes impróprias e proporcionando com isso mais segurança aos jovens. Esse monitoramento e supervisão é feito através de visitas às casas das famílias anfitriãs, que deve acontecer antes e durante o intercâmbio, a fim de se verificar, de se avaliar a rotina da casa e suas condições. Essas visitas podem ser feitas com aviso ou sem aviso prévio. Confirmado um comportamento inadequado entre o jovem e o adulto, deve-se interromper imediatamente o ocorrido e documentar todo o acontecimento, prosseguindo-se o processo conforme previsto nas normas locais. A estada fora da casa da família anfitriã também cabe ao distrito decidir, como no caso de uma estudante de intercâmbio de jovens que fosse convidada para passar a noite ou um fim de semana com a família de um colega. Já os acampamentos e pernoites exigem uma cautela adicional por apresentar altos riscos aos jovens e voluntários. Algumas diretrizes são extremamente importantes, como, por exemplo, constatar se o número mínimo de adultos está de acordo com o tamanho do grupo. Verificar se o local e o ambiente são adequados e seguros para as atividades. Verificar se os locais para dormir, como troca de roupa e os de banheiros, os banhos são adequados. Além de ser monitorados os membros dos respectivos grupos no decorrer das atividades. Além disso, sugere-se aos voluntários que se faça um revezamento para dormir para melhor supervisão durante a noite. Em relação às instalações, também é importante definir a área e os limites físicos onde ocorrerá a atividade, inclusive em relação ao pernoite, designando-se voluntários para monitorar áreas de alto risco, como banheiros, entradas, saídas, escadas, etc. Estabelecer procedimentos de segurança para tomar banho e usar instalações sanitárias. Em relação aos locais para dormir, é importante se organizar os dormitórios por gênero sexual e idade, se possível. Providenciar que os participantes tenham suas próprias camas, considerando-se que a identidade de gênero e a orientação sexual dos participantes. Além de providenciar que os voluntários tenham seus próprios quartos, se possível, evitando-se o compartilhamento entre adultos e jovens.
Partimos, então, para o terceiro tripé da nossa atividade, que é o gerenciamento de crises. Até aqui está tudo certo, o programa está funcionando a contento, sem nenhum problema. Porém, nenhuma organização programa sem de crises, que pode ocorrer de carro ou provocada pela natureza, como no caso de uma enchente. Para isso, é importante o plano de gerenciamento de crises, que é um conjunto de protocolos criteriosos que servem para ajudar pessoas a lidar de forma eficaz com situações de emergência. Que elas são divididas entre emergência real, quando representa um perigo imediato, ou uma emergência aparente, quando ela é possivelmente arriscada e pode se transformar em uma situação perigosa. Um exemplo de emergência real: um rio que passa perto de uma estrada e que, devido a uma enchente, transborda e ali perto esteja se realizando um acampamento de jovens, que pode ser atingido por essa enchente. Já a emergência aparente é quando, por exemplo, num passeio, um simples passeio de bicicleta, pode ocorrer um acidente, um simples tombo, que pode ter como sequência apenas um arranhão, mas também pode ter consequências outras em desfavor do jovem. As práticas recreativas, principalmente os esportes extremos, são desaconselháveis, como no caso asa delta, escalada, bungee jumping. Mesmo que o jovem tenha permissão para realizar esse tipo de atividade, esse tipo de prática recreativa, é obrigatório o consentimento escrito do distrito anfitrião e dos pais ou guardiões responsáveis. E mesmo assim, deve ser feito um seguro adicional e adequado para esse tipo de esportes. Os estudantes estão eminentemente proibidos de operar ou dirigir um veículo motorizado, assim como serem proprietários de veículos no país anfitrião. É importante também, em relação aos hospedagens, se conseguir se buscar o consentimento por escrito dos pais ou responsáveis sobre a decisão dos rotarianos ou voluntários. Isso aqui é mais dirigido ao pessoal do Interact. Em relação à internet nos acampamentos ou algo parecido, ela deve ser monitorada e supervisionada no seu controle, além do uso adequado das redes sociais. Mas por que e quando desenvolver um plano de gerenciamento de crise? O que há de mais comum entre todas as crises é que elas causam estresse, transtorno e dor aos afetados. E o melhor momento para desenvolver um plano é antes que aconteça uma crise. Por isso, é importante se preparar e formar uma equipe para dar suporte para resolver as crises que surgirem. Já que elas podem ocorrer inesperadamente e exigem uma ação imediata e uma solução rápida, o objetivo é minimizar o impacto causado, tranquilizar os envolvidos e continuar o programa com segurança para todos. Para isso, o distrito deve estar preparado e ter um plano de gerenciamento de crises. Essa equipe deve ser formada por líderes distritais, representantes de clubes e especialistas locais, que possam se reunir, se comunicar e coordenar suas ações de uma forma mais fácil e eficaz. Fazer um parênteses aqui sobre os especialistas locais. Quem são esses especialistas? São médicos, enfermeiros, bombeiros, policiais civis, militares, que têm conhecimento dos protocolos relativos à segurança, aos primeiros socorros, à prevenção de acidentes. Aliás, deve-se buscar o auxílio, trabalhar em conjunto com o desenvolvimento do quadro associativo para buscar, junto à classificação do clube, se existem esses profissionais nos clubes. De repente, é uma maneira de aumentar o quadro social. Essa equipe deve, primeiramente, avaliar minuciosamente os possíveis e diferentes riscos que existem em cada região, como desastres naturais, violência, criminalidade, e como eles podem afetar o programa e suas atividades, para fins de orientar todos os participantes, mediante o tratamento, informações sobre os riscos do programa e sobre suas funções e responsabilidades, observando-se os protocolos de acordo com os tipos e níveis de gravidade de crises. Quais são os tipos de crises? Você fala tanto em crises, mas que são crises?
Nós temos tipos de crises, que são acidentes, por exemplo, como veículos, envenenamento, incêndios, quedas, lesões esportivas, crime ou violência, como roubo, furto, agressão. Aqui, a violência pode ser cometida contra o participante ou pelo participante do programa. Desastres naturais, como enchentes, deslizamentos de terra. Quando a pessoa desaparece, às vezes até pode ser por uma simples falha de comunicação, mas pode ocorrer um homicídio ou uma morte, ou em situação de crise, como do acidente, ou de casos naturais. E o abuso ou assédio sexual, como já foi dito, o Rotary tem uma tolerância zero contra esse tipo de crise. Uma das mais comuns é a adaptação ao novo lar. O jovem tem dificuldade com a adaptação em relação à família anfitriã, com os novos professores ou colegas da escola, em relação ao idioma, não consegue aprender, não gosta da alimentação, não se acostuma, tem diferença em se adaptar aos costumes, e, em consequência, há um isolamento social diante do choque cultural. E, finalmente, nós temos a saúde física, quando há uma hospitalização, seja por por exemplo, uma overdose de drogas ou álcool, um surto de doenças altamente transmissíveis. Que é o caso de uma epidemia, que é um surto de doença transmissível que se espalha em ritmo normal numa região, ou uma pandemia, que é uma epidemia que se alastra globalmente. Podemos citar aqui um exemplo de dos intercambistas mexicanos que se encontravam no Brasil, mais precisamente em São Paulo, e durante a pandemia da Covid-19, os distritos em contatos entre si, juntamente com os governadores, através dos governadores da equipe de gerenciamento de crise, resolveram que os estudantes voltassem imediatamente para os seus respectivos países. Inclusive, no caso dos mexicanos, teve que acionar até o Itamaraty para providenciar e agilizar esse retorno. Já em relação aos níveis de gravidade, eu vou colocar tudo aqui para você, para mais prático ver. Nós temos 3 níveis. É o nível 1, que é considerado leve, o nível 2, considerado médio, e o nível 3 é o grave. Eles têm diferenças entre si, são poucos os detalhes, mas é importante que eles sejam classificados, e bem classificados durante o preenchimento dos protocolos, porque, de acordo com o tipo e a gravidade da crise, serão providenciados os alertas aos serviços médicos de urgência. Tanto que, muitas vezes, é necessário se designar um voluntário qualificado e treinado para administrar os primeiros socorros e supervisionar o atendimento aos outros feridos. A equipe de gerenciamento de crise deve também entrar em contato com os pais responsáveis, assim como o responsável por questões ou pedidos relacionados ao seguro, se necessário. Além disso, essa mesma equipe dará as informações à mídia. É importante que seja uma pessoa, um responsável, para que não haja desencontro de informações. Além disso, cabe a essa equipe relatar a lesão, acidente ao dirigente distrital de proteção aos jovens e ao Rotary Internacional até 72 horas após o ocorrido. Cabe, portanto, ao distrito a administração e guarda dos documentos importantes dos programas para a juventude, os registros de treinamento, a triagem de voluntários, bem como todos os relatórios de incidentes, para fins de salvaguardar questões jurídicas, como responsabilidades civis e criminais. A comunicação de qualquer tipo de acidente, morte, regresso antecipado, abuso ou assédio, qualquer incidente, qualquer crise, deve e é obrigatoriamente feita em 72 horas após o conhecimento do caso. Até mesmo porque, se não for cumprido esse prazo, o distrito pode ter suspensa a certificação de intercâmbio de jovens. O associado do clube pode ter cancelada a sua associação, desde que intencionalmente deixe de denunciar o incidente. Assim como o clube pode ser desativado pelo Conselho Diretor do Rotary Internacional, se de forma consciente não relatou o ocorrido dentro do prazo estabelecido. A responsabilidade dos clubes e o apoio do distrito é essencial. Por isso, o distrito deve oferecer o suporte necessário para atender às demandas dos clubes,
através dos rotarianos conselheiros, dos oficiais de intercâmbio, das famílias anfitriãs e de outros membros da equipe distrital. Porque assim que for detectada a crise ou algum sinal de crise, cabe aos clubes comunicar imediatamente ao distrito sobre o ocorrido, para que a equipe distrital possa disponibilizar de imediato o suporte necessário para os clubes enfrentarem e superarem a crise informada. Pois é muito importante o trabalho conjunto para a equipe distrital dos clubes chegar no objetivo que é prestar assistência aos clubes anfitriões e demonstrar o apoio do distrito para a imediata solução da crise. Esse aqui é apenas o organograma de toda a atividade, né? Como é a formação da equipe distrital do distrito em relação aos programas de intercâmbio de jovens. Primeiro, os clubes que escolhem os seus rotarianos e voluntários, depois as famílias, os jovens, as famílias anfitriãs, que passarão por uma seleção de intercambistas e famílias anfitriãs, a triagem e a seleção de voluntários, posteriormente, o tratamento dos intercambistas, rotarianos e voluntários, o conhecimento, a instrução sobre monitoramento e supervisão e o apoio aos participantes. E a equipe de gerenciamento de crises, que presta apoio tanto ao distrito como a todos os clubes e os demais participantes. Bom, pessoal, era isso aí. É um assunto maçante e tal, mas espero que tenham gostado e obrigado pela paciência de todos. Obrigada, Gustavo. Maravilhosa apresentação. Depois, no final da próxima apresentação, nós vamos abrir um espaço para perguntas e para conversa, mais uma roda de diálogo, né? Então, quem tiver qualquer alguma informação que queira complementar ou que queira questionar, nós vamos ter esse espaço, tá? Muito bem colocado, Fechou teu microfone, Nelly. fechado. Muito bem colocado, viu? Tá? Então, nós vamos dar sequência agora, tá? Eu vou fazer, então, a apresentação da parte do PIGE. Bom, eu vou falar um pouquinho, então, especificamente do programa de intercâmbio de jovens dentro do nosso distrito. Deixa eu ver se eu consigo reduzir. Então, nós estamos sob a gestão do nosso presidente de Rotary International, Gordon McNally, e do Feliciano Salcedo e da sua esposa Dalila, né, governador do distrito 4780. Com o nosso lema, Rotário, cria esperança no mundo. A nossa comissão distrital, eu como chairperson, a Cecília como vice, o Gustavo como nosso oficial distrital de proteção ao jovem. Nós temos uma comissão distrital mais ampla que vem trabalhando, como a Cecília já falou, desde 2020. E o programa de intercâmbio, ele tem como premissa justamente a promoção da paz e a compreensão internacional, que ocorre justamente no contato de culturas diferentes. E a gente tem um código de conduta para trabalho com os jovens, né, que é o compromisso do Rotary Internacional é de desenvolver um ambiente seguro para todos os participantes dos programas de juventude, né? O Gustavo colocou maravilhosamente bem toda essa parte da segurança, então eu não vou me deter nessa parte agora.
Eu acho importante a gente ter claro, né, que os Rotary Clubs eles direcionam o compromisso com serviços humanitários no país local e no exterior por meio de 5 avenidas de serviços que embasam as atividades do clube. E uma delas, Serviços à Juventude, reconhece a importância de fortalecer os jovens através de programas de treinamento em liderança. E o intercâmbio de jovens é um dos muitos programas de desenvolvimento de liderança para jovens oferecidos pelo Rotary. E dentro desse programa, o que ele oferece? É o aprimoramento das capacidades acadêmicas e pessoais, né? Com a promoção da paz e a compreensão mundial. Representação da família, do clube rotário, do distrito, do país com seus valores e cultura. Vivências que oportunizam novos relacionamentos e entendimento sobre outros países. Desenvolvimento individual, independência, amadurecimento e responsabilidade nas tomadas de decisões. Oportunidade de relacionamentos diversificados para famílias, clubes anfitriões, comunidades e estudantes envolvidos, bem como construir conexões com parceiros internacionais para viabilizar os projetos de subsídios globais e conquistar futuros rotarianos. Nós temos 2 tipos de programas disponíveis atualmente. O de longa duração, que ele prevê a convivência entre o jovem e as famílias num período de 10 até 12 meses. Esse visto de estudante ele é vinculado à frequência escolar e é previsto uma escola de ensino médio. Então, nesse programa, a atividade ela prevê que o estudante, além da escola, ele vai frequentar as atividades do clube, né? Que vai ser a fonte de novos relacionamentos de amigos, oportunidade de ter, participar de eventos, realizar viagens, que eles sempre perguntam muito e que a gente sempre frisa que o intercâmbio não é turismo. O objetivo do intercâmbio não é um programa turístico, ele é, né, cultural. E a idade definida é assim, ó, cada distrito vai definir de acordo com a legislação de cada país. E normalmente fica entre 15 e 18 anos. E isso nós vamos especificar no edital. E temos também o de curta duração, tá? O de curta duração, ele tem um período variável entre 3 até 8 semanas, e normalmente ele é de família a família, mas ele também, hoje em dia, ele está sendo feito no formato de acampamentos internacionais. É um programa muito interessante, né, que são os camps. O programa ele não inclui atividade de escola, então ele é oferecido justamente no período das férias escolares. E a idade também é definida por cada distrito entre 15 e 18 anos. As atribuições e responsabilidades dos líderes. Um programa de intercâmbio de jovens eficaz, ele depende dos rotarianos dedicados nas posições de liderança. Então, embora essas posições possam variar de acordo com os clubes e distritos, todos os líderes devem entender claramente a divisão de responsabilidades, tanto para enviar como para receber estudantes. Todos nós poderemos ajudar a simplificar as tarefas administrativas e de comunicação, refletindo os papéis das comissões distritais na estrutura de comissões dos nossos clubes. As atribuições e responsabilidades dos líderes. O governador do distrito, dirigente distrital de proteção aos jovens, o presidente e membros da comissão distrital e clubes nas suas comissões de intercâmbio vão estabelecer as diretrizes do programa e levar ao conhecimento dos envolvidos. Observar a proteção dos jovens em concordância com o plano do dirigente distrital de proteção aos jovens. Observar o plano de gerenciamento de crises para seguir os protocolos nas situações de emergência reais e aparentes. Realizar os relatórios e registros dos fatos ocorridos
para levar ao conhecimento do Rotary International de acordo com as normas e prazos estabelecidos. As normas distritais de proteção a jovens, inclusive diretrizes para notificar alegações, de acordo com Guia de Proteção aos Jovens. A certificação dos distritos é responsabilidade exclusiva dos governadores do distrito. A triagem dos voluntários rotarianos e não rotarianos, com o preenchimento de formulário de inscrições pelo candidato de entrevista pessoal. Obrigatoriedade de sessões de orientação que incluam normas do programa do distrito. Disponibilizar a rede de contatos de equipe responsável pelo fornecimento de assistência durante o intercâmbio. Relato à Comissão Distrital dos Incidentes Não Usuais para serem tomadas as providências previstas. Apoio aos clubes através de treinamentos pertinentes e de informações sobre os recursos disponíveis para facilitar a compreensão dos objetivos do programa, o planejamento e coordenação das atividades que envolvam os jovens, os clubes e distrito para enviar e receber estudantes, a comunicação eficiente entre os Rotary Clubs, Comissão Distrital, Governador e Rotary International para haver concordância entre as partes, clareza quanto às funções dos participantes da comissão de intercâmbio do clube, presidente, oficial de intercâmbio e conselheiro. O papel do Rotary Club. O programa de intercâmbio de jovens depende de Rotary Clubs, rotarianos e suas famílias, e da comunidade para tomar providências locais, construir um sistema de apoio eficaz para o envio e hospedagem de estudantes. Todos os clubes do distrito são incentivados, mas não são obrigados a participar do intercâmbio de jovens. Nós adoraríamos que todos os clubes participassem. Os associados do clube podem participar das atividades do intercâmbio de jovens, seja como integrantes da comissão de intercâmbio dos jovens do seu clube, como família anfitriã ou conselheiro. A participação na certificação do clube nos encontros distritais. É isso que nós estamos fazendo hoje, né? Criar uma comissão de intercâmbio no clube com, no mínimo, os seguintes participantes: presidente do clube, oficial de intercâmbio e conselheiro. A presença nos treinamentos para a certificação do clube, disponibilizados pelo Distrito 4780. Presença, conhecimento da estrutura das regras do Programa de Intercâmbio de Jovens e do Guia de Proteção, das normas de RI e do Distrito 4780. Assegurar a presença do estudante nos eventos obrigatórios, sessão de orientação, conferência distrital, notificação sobre quaisquer questões ou preocupações do estudante ao presidente da Comissão Distrital de Intercâmbio de Jovens, designar o presidente da Comissão de Intercâmbio de Clube, se possível 3 anos, para existir uma continuidade, uma sequência no trabalho, e um rotariano conselheiro para orientar cada estudante. Divulgação do programa. É importante que os clubes façam a divulgação nas escolas, junto aos Interact. Se houver um RILA, que a gente faça essa divulgação, usar materiais promocionais, todas as oportunidades que nós tivermos, mídias sociais, que se faça a divulgação, né? Entrevistar e selecionar os estudantes e as famílias para o intercâmbio. Isso é importante. Porque no momento em que a gente entrevista, a gente esclarece sobre todas as condições que são necessárias para a pessoa participar do intercâmbio, né? Quais são os requisitos? Nós vamos depois divulgar no edital detalhadamente todos os requisitos, né? E isso é importante que as entrevistas sejam feitas após a publicação do edital, né? O requisito do desempenho acadêmico acima da média, a capacidade de expressar claramente e eficaz no seu idioma, habilidade de liderança, apoio total e restrito dos pais ou responsáveis legais. Isso é importante. Assim como o intercâmbio, é importante que não seja um desejo dos pais que o filho faça e o filho não queira fazer,
também é importante que não seja só o filho querendo fazer e os pais sejam contra, né? Tem que ser um desejo do filho e tem que haver o apoio irrestrito dos pais. É um compromisso da família para que o jovem faça o intercâmbio. E todos têm que ter conhecimento das normas de Rotary, né, para que esse seja um intercâmbio de sucesso. Preencher a documentação com os formulários de inscrição corretamente, que incluam a declaração do cumprimento das regras do programa. E isso é importantíssimo, porque a documentação bem preenchida, ela já é o início do intercâmbio. Preparando a recepção dos estudantes. Quando nós vamos receber os estudantes estrangeiros, os clubes anfitriões, eles têm que ter a capacidade de apoiar esse estudante nas necessidades, ter uma rede de apoio, né, com os companheiros do clube que eles possam oferecer à família e a ele. As famílias anfitriãs do intercâmbio de longa duração são necessárias pelo menos 2 famílias, o ideal são 3, a preferência são 3. A primeira família deve ser do clube anfitrião. E é importante que o clube anfitrião visite a família para conhecer o ambiente, o local reservado para esse jovem, antes da chegada e depois, enquanto esse jovem estiver hospedado. O rotariano conselheiro, ele é fundamental para o sucesso do intercâmbio, porque ele é um mediador, ele vai ser a pessoa que vai servir como um meio de campo entre o intercambista e o clube. Se ele tiver algum problema, qualquer situação, ele evita um desgaste que ele possa ter com a família. Então, ao invés dele criar um atrito com a família, esse conselheiro, ele vai ter essa habilidade de contornar qualquer situação para resolver sem gerar estresse. E o contato antes da chegada, isso é importante. Hoje é muito mais fácil a gente ter informações, né? Então, ter o contato com a família hospedeira, com o conselheiro do clube, ter informações de como é que é o clima, qual é a cultura, a escola, já ter as normas distritais, se já existe um programa de quais viagens vão ser oferecidas, quais são os requisitos, tudo que for necessário que a gente tenha de informações antes do estudante chegar, já é possível a gente repassar, né? E a recepção do estudante. A gente coloca assim, ó, é importante receber no aeroporto. Nós precisamos ter sempre uma comissão no aeroporto, mas cada cidade também tem como se organizar e ter uma recepção local. Então, isso nós podemos trabalhar de uma forma conjunta e ver como fazer a recepção no aeroporto e depois na sua cidade. Ter, ver assim, toda a expectativa que existe de chegada, ela é muito grande, né? E é assustador para quem chega. Então, é bem legal, assim, essa recepção, esse primeiro momento, ele é um quebra-gelo importantíssimo. E nós colocamos aqui o questionário da primeira noite. Esse é uma rotina que o Rotary prevê. E ele é interessante que na primeira noite de chegada seja feito um questionário junto com a família, né? Então, o conselheiro ou alguém do clube vai acompanhar e vai fazer esse questionário. Então, ali algumas questões de rotina da casa que são importantes que sejam colocadas já de saída para evitar situações que gerem um desconforto desnecessário, mostrar o quarto, estabelecer os horários, dizer qual é a rotina da casa, quais são coisas que são importantes, né? Então, esse questionário da primeira noite, existe esse formulário padronizado pelo Rotary e é importante que seja utilizado. Assistência durante o intercâmbio, contato regular com o estudante e providenciar a lista de contatos de emergência da cidade e do distrito, proporcionar uma transição agradável entre as famílias anfitriãs. Tá? Isso seria ótimo que as famílias tivessem uma apresentação já antes da mudança, do prazo de mudança, que houvesse essa transição.
E como é que a gente participa de um intercâmbio, né? Os interessados em participar de um intercâmbio, eles só podem participar através de um clube certificado. Então, eles vão manifestar o interesse e esse clube certificado, ele passa a ser chamado de clube patrocinador. Ele é patrocinador não no sentido financeiro, ele é patrocinador porque ele viabiliza esse jovem a participar do intercâmbio. Então, esse clube, ele é responsável pela apresentação da documentação, né? Pela ele, uma família hospedeira vai ser desse clube, tem que ser, né, de dentro do clube. As inscrições, ele vai prestar todas as informações. Então, esse clube certificado, ele tem uma série de atividades que ele vai ser responsável, né? E as vagas, elas dependem das parcerias internacionais. Nós não temos um número determinado ou obrigatório. O número de candidatos, né, quando é feita a seleção, a nossa seleção hoje ela é classificatória. Ela dificilmente ela vai ser eliminatória, ela é classificatória. E nós vamos buscar o número de vagas para atender o máximo de interessados. Então, nós precisamos, né, que essa seleção ela seja, que a gente tenha essas parcerias internacionais para conseguir ter o máximo de vagas possível. Então, assim, a orientação do estudante que vai é super importante porque ele é um embaixador, ele nos representa lá fora. Então, nós precisamos de estudantes que abram cada vez mais portas para que os distritos lá de fora não fechem portas que a gente conseguiu abrir, né? Cada estudante que vai, ele abriu uma porta, ele usou uma porta, né? Então, essa porta não pode ser fechada. Um estudante que vai daqui, a gente precisa orientar ele muito bem para que ele seja um embaixador que abra portas, para que feche parcerias, não só na parte dos subsídios, como na parte de novos intercâmbios também. A classificação, ela dá ao candidato a oportunidade de manifestar aceitação ou não das vagas que forem sendo ofertadas, e não representa uma garantia de vaga. A preferência e a classificação será feita conforme o resultado das avaliações do candidato. Será considerado classificado o candidato dentro do perfil exigido pelo distrito anfitrião, que obtiver a maior média, e assim sucessivamente. O engajamento dos pais ou responsáveis no intercâmbio de jovens. O suporte dos pais ou responsáveis legais antes, durante e depois do intercâmbio do estudante cria uma experiência positiva para o jovem e fortalece as metas do programa. Antes do intercâmbio, é essencial incluir os pais ou responsáveis legais do estudante no processo de seleção e orientação para que eles entendam o que se espera deles e de seus filhos. Hospedar um estudante de intercâmbio de jovens oferece a rotarianos e residentes locais a oportunidade de conhecer outra cultura dentro da sua própria comunidade. Estudantes locais e membros da comunidade podem contribuir para a experiência de intercâmbio. As recompensas para todos os envolvidos são significantes. Vamos falar um pouquinho sobre diversidade, equidade e inclusão no intercâmbio de jovens do Rotary. O Rotary valoriza a diversidade e celebra as contribuições de pessoas de todas as origens, independentemente de idade, etnia, raça, cor, deficiência, estilo de aprendizagem, religião, fé, status socioeconômico, cultura, estado civil, idioma, sexo, orientação sexual e identidade de gênero. Alinhando os nossos valores de serviços humanitários, companheirismo, diversidade, integridade e liderança, nós nos empenhamos em cultivar uma cultura diversificada, equitativa e inclusiva, na qual pessoas dos grupos subrepresentados tenham mais oportunidades de participar do intercâmbio de jovens do Rotary.
Esse programa do Rotary proporciona aos jovens não apenas a vivência no exterior, como também a oportunidade de se desenvolverem como líderes dedicados à paz e à justiça social em todo o mundo. Para isso, todos os envolvidos no intercâmbio, dos estudantes aos voluntários, devem ter tolerância e mente aberta e apoiar uns aos outros. Juntos, nós podemos fazer a diferença, a valorização das diferenças, a compreensão de várias perspectivas e a garantia de oportunidades iguais para os participantes dos nossos programas não só criam um ambiente onde os estudantes e suas famílias se sentem acolhidos, como também oferece aos jovens oportunidades incríveis de aprendizado e crescimento. Como líder de programa de pró-juventude do Rotary, seu comprometimento com diversidade, equidade e inclusão é fundamental ao desenvolvimento dos jovens, em líderes que serão catalisadores da paz e da compreensão em um mundo de desafios cada vez mais complexos. A experiência rotária não precisa terminar quando os estudantes voltam para casa. Os jovens que retornam do intercâmbio são considerados alumni de programas do Rotary e permanecem para sempre como membros da família rotária. À medida que os estudantes retornam para casa, rotarianos do distrito de envio devem recebê-los calorosamente e ajudá-los a encontrar maneiras de continuar se beneficiando dos programas do Rotary e contribuindo aos serviços humanitários da organização. Bom, nós temos dentro de várias maneiras, assim, do My Rotary, código normativo do Rotary, maneiras da gente se informar, de buscar as informações sobre intercâmbio, manual do intercâmbio de jovens, diversidade, equidade e inclusão, existem as palestras da Associação Brasileira de Intercâmbio de Jovens, através da Carta Mensal do Distrito 4780. Nós temos várias maneiras de buscar informações, né? Os desafios do programa de intercâmbio de jovens, eles são permanentes, internos e externos. Ainda estamos enfrentando dificuldades no retorno pós-pandemia, incertezas causadas pelas guerras, por questões econômicas. Muitos distritos reduziram a oferta de vagas, mas o Rotary International nos desafia a cada dia com novas propostas para inclusão, equidade e diversidade, e somente com o empenho de todos os rotarianos seremos vencedores. Convidamos a todos que façam parte desse programa transformador de vidas. Oi, pessoal. Está sem som, Leonora. Tá sem som? Ué. Então, deixa... Na hora que tu compartilhou, tu marcou para rodar o som? Não apareceu para mim essa possibilidade. Quando eu compartilhei, ele não apareceu, Júlio. Então, deixa sem. Então, assim, são os clubes que fazem o intercâmbio acontecer. Nada do que fazemos faz sentido se os clubes não transformarem o nosso trabalho em ação transformadora de vidas. O Rotary nos pede que sejamos agentes transformadores de vida, e o intercâmbio nos dá todas essas ferramentas para que cumpramos essa missão. É uma pena não poder passar esse vídeo, porque esse vídeo ele nos traz o depoimento de uma menina que foi através do Rotary de Dom Pedrito e fez um programa muito bacana. Tem um depoimento muito lindo dela. Então, eu queria deixar aqui o meu contato, o da Cecília, o meu agradecimento pelo tempo de todos, tá? E não esquecer que tem o link para a lista de presenças. Eu vou passar, então,
para que todos, quem quiser se manifestar, a Cecília está anotando ali via chat a ordem da solicitação, perguntas, dúvidas. Estamos abertos a conversar, a gente tem bastante assunto. Enquanto o pessoal pensa, eu fiz um rápido apanhado. Nós, se não, porque tem alguns telefones que não estão identificados, estamos com a média que o distrito tradicionalmente tem de 22 clubes com a certificação. No caminho da certificação, a gente não quer dizer que só com esse conhecimento, não é? Então, precisa esse conhecimento, vamos dizer assim, é a base, é despertar em vocês a curiosidade para estudar. Então, nós estamos com 22 clubes habilitados. Isso significa que poderíamos ter 22 estudantes, recebendo 22 estudantes, recebendo e mandando, né? Que é o intercâmbio tem essa característica, tá? Então, Leonora, podes compartilhar outra vez o link, porque deve estar mais lá para cima. Ok, Tá, obrigada. Por favor, as deixa eu... perguntas, porque as perguntas podem ser bem interessantes. Nós temos um tempo ainda, então podem perguntar alguma coisa que interesse a vocês, por favor. Bom dia, tudo bem? Cecília, demais, Marcelo, Rotary Clube Dom Pedrito, estão me ouvindo? Sim, Marcelo. Sim, Só para compartilhar, o nosso clube está mandando intercambista, que esse ano é nosso filho, e em relação a tudo que a Leonora falou ali, receptividade, eles já organizaram em Hamburgo lá a recepção dele, já estão, a família que vai receber ele já está em reuniões permanentes, quase que 2 a 3 vezes por semana, e nós, aqui do Rotary Clube Dom Pedrito, já estamos também em contato com o intercambista que é da Alemanha também, que virá. Nós vamos receber em Porto Alegre, como foi comentado, nós vamos fazer uma solenidade aqui no nosso clube, e eu dou uma sugestão à cidade que provavelmente já façam, ou a imprensa local, ela está nos dando uma grande divulgação do programa do Rotary. O Matheus já deu entrevista, eles querem receber depois o intercambista que vem. Então, a gente já teve, em 2016, 3 intercambistas no nosso clube, e a gente voltou a fazer. Nós estamos preparando o Matheus para levar os nossos programas, que nós temos um programa que foi a destaque do Brasil Rotária, dos 90 projetos do nível Brasil. O Matheus está levando para apresentar para eles lá, para fazer também essa questão de embaixador, e quem sabe, né, num continente, num país de primeiro mundo, conseguir fazer uma aproximação com o nosso clube. Era para compartilhar a nossa felicidade de estar participando como rotariano, como pai, e como eu já fui presidente do nosso clube por 2 vezes, como o nosso clube está feliz, e nós como pais, no caso. Então, compartilhar com os companheiros nosso depoimento. Obrigado. que bacana, Marcelo, obrigada. Eu vi ali no chat, alguém colocou sobre a questão de custos de receber um intercambista. Realmente, assim, ó, receber um intercambista é receber como filho. E tudo aquilo que a gente tem como custo, né? Se eu tenho um intercambista, eu vou ter com ele, né? Como se fosse meu filho. Então, eu proporciono para ele as mesmas coisas. Talvez vocês queiram saber em relação ao custo para o clube. Acho que tem que ser pensado nos orçamentos dos clubes, porque hoje em dia está se trabalhando, a maneira como está trabalhando o Rotary, não está trabalhando muito o Rotary como um amadorismo que antigamente que tinha, que era muito pelo coração. Então tem que ter, porque tem coisas, como disse o Marcelo, que o clube tem que se envolver e que a gente consegue, trabalhando isso, consegue um custo mais baixo. Por exemplo, dá uma camiseta do clube. Tu é gasto para o clube, mas tu pensa bem que aquela camiseta ela vai atravessar
o país, ele vai estar com ela representando o distrito, vai estar representando o teu clube. Então, assim, são coisas que, às vezes, o custo-benefício ele é interessante. E eu acho que, por exemplo, existem coisas que ainda não são feitas, que poderiam ser feitas, por exemplo, os próprios cartões, apesar de ser uma coisa que hoje em dia quase tu não vê, antigamente era quase que obrigatório, o cartão de apresentação do intercambista, ele vai com o nome do clube hospedeiro e do clube anfitrião, não, do clube, o que envia, não é? E o clube que vai recebê-lo. E isso fica por muito tempo. Vocês sabem que a gente trabalha bastante tempo com intercâmbio, e isso é muito importante. Então, isso, por exemplo, na realidade é um gasto para o clube, mas é uma propaganda em termos barata, porque uma gráfica ou até algum companheiro que trabalhe bem sabe imprimir, tem e tu vais ter para o teu clube, e ele vai, por exemplo, porque ele não vai ficar só restrito ao clube dele. Quinta-feira nós tivemos a volta estava no nosso Interact, o Teixeira que voltou, e ele colocava que ele visitou Interact, como ele era interactiano, ele visitou o Interact Club de Berlim, e que já eh, montou um projeto entre eles, com outro intercambista de um outro distrito do Brasil, e aqui o nosso para fazer um projeto. Então, assim, é a vantagem que eu vou colocar aqui, uma coisa eu vou aproveitar que o Marcelo está aqui, o filho do Marcelo também é interactiano. Então, quando a gente indica um interactiano, a gente indica, vamos dizer assim, a gente está mandando uma pérola porque é um menino que ele vai aproveitar. Vocês vejam o que o Maurício não, o esqueci o nome do teu filho, Marcelo. O que vai. Eu tô com o nome do outro que não vai. O Matheus. Matheus. É, o Matheus já está pensando o que ele vai fazer. Ele já avisou que ele é interactiano, já conseguiram um interact se ele quiser aparecer. Então, assim, ó, ah, puxando, que eu sei que está aí o Tiago, a importância de trabalhar legal o Interact, porque esse menino que vai com a formação do Interact, ele vai com outra cabeça porque tu não consegue botar não precisa ser interactiano para fazer intercâmbio, mas quem vai pelo Interact, eu digo que vai com sangue nos olhos, ele vai para aproveitar. E eles trazem para o grupo também isso. Tá? E eu vou aproveitar, Leonora, se tu me permitir, o Rotary está incentivando muito a pandemia abriu para nós novas possibilidades, novas portas. E o Rotary está incentivando muito a possibilidade de intercâmbios virtuais. E eu acho bem interessante, porque quando nós que trabalhamos com os grupos que muitas vezes não têm a condição física, financeira para poder ir, esses intercâmbios virtuais, eles também podem ser muito culturais, porque assim, eu sempre digo, e tá aí a Gabriela, foi nossa interactiana, muitas vezes a oportunidade não está, tu tem que focar porque tu vai recebê-la mais tarde. Então, às vezes, na idade de 12 a 18 anos, tu não vais fazer o Interact ou depois um intercâmbio, mas mais tarde tu pode fazer porque se tu queres. E foi falado no outro tipo de intercâmbio que a gente pretende motivar o distrito para fazer também. Então, assim, vocês vejam que é integrado vamos dizer assim, a formação dos grupos de jovens. E quanto mais integrados nós tivermos, mais segurança nós vamos dar, porque a segurança é super importante. O que o Luiz Gustavo colocou é um patamar, é um trabalhar juntos. Então, eu acho bem importante, nós estamos com, eu acho que 60 de participação, e cada um pouco mais, porque tem uns que estão em dois no mesmo. Cada um de vocês é responsável por fazer esse programa de intercâmbio, porque o intercambista chega para vocês
longe do chair. Então, o chair não pode resolver determinados problemas, como ontem eu falava para a Leonora, veio o questionamento se nós teríamos, está vindo uma menina que é semiprofissional em dança, se nós teríamos uma escola de dança. Ora, vamos dizer que a Leonora, que fosse ela longe de não teria como procurar. Nós precisamos ter cada um de vocês na sua cidade. E é o que eu dizia para o Tássio, logo que nós começamos a abrir, a importância da gente ter alguém perto, não é? Ele, no caso, tem ali Jaguarão, que já tem uma experiência de fazer mais tempo, mas a gente, porque hoje em dia com a tecnologia tudo é possível. A gente está junto aqui nessa manhã, sem nós termos viajado, sem termos tomado um café maravilhoso que o Rotary sempre nos dá, mas estarmos juntos e com um custo muito baixo, só custo de tempo. Então, eu deixo para a Leonora completar a ideia, porque senão. Eu queria conversar um pouquinho com o Ângelo, que ele colocou um questionamento de quanto estaria o custo hoje para um outbound, né? Ângelo, nós não temos como precisar um valor, porque esse custo ele é muito variável. Nós queremos estudar até para ver assim, ó, porque o nosso distrito ano passado, vamos dizer assim, ó, que o nosso custo para um longa duração, ele ficou abaixo, assim, do distrito ficou abaixo de R$ 5.000, e vários distritos do Brasil estavam cobrando na faixa de R$ 15.000. Então, nós precisamos estudar para precificar adequadamente esse custo do intercâmbio, e cada país ele estabelece as suas regras. Então, se um país, como já aconteceu um ano que a França determinou que todos os estudantes deveriam viajar numa data determinada, e o preço da passagem naquela data pode não ser a melhor compra, então os custos são muito variáveis. A gente não tem como precisar. Eu já fiz assim uma pesquisa de valores. O que eu posso te dizer é que um intercâmbio pelo Rotary, ele vai dar mais ou menos um terço do valor que seria um intercâmbio num programa particular. Isso tu pode ter certeza. Em termos de custo, né, no total, ele tem uma economia e uma garantia, né, que todo esse cuidado de segurança que o Rotary tem com os jovens, ele é significativo. Tá? Ele realmente tem valor isso, né? E financeiramente, ele, com certeza, ele assim, ó, não é valor zero, com certeza não, porque as famílias vão pagar a inscrição, vão pagar as passagens, e existe uma manutenção também, né? Tem porque onde o intercambista ele vai e a família que fica vai pagar a mesada para o estudante que vem no lugar dele, né? Que O hoje está em seguro torno é de alto. o O seguro é seguro é alto alto. também, Porque né? aquilo que o Rotary fala não é só de falar. Então, e os distritos agora têm uma exigência, a Alemanha exige um tipo de distrito, de seguro, a França exige outro. Nós trabalhamos com o CISI, a Marlise está aí, eu sei que a Marlise e o Luiz Fernando já mandaram os filhos, sabe? Que é uma seguradora muito boa, que trabalha bastante com o Brasil. E o Brasil, por que que se faz seguro fora? Porque não tem no Brasil um seguro, uma seguradora que cubra a cobertura que o Rotary exige, porque é bem amplo, bem completo o seguro. Como disse o Teixeira, que ele estava valendo US$ 30.000, 30.000 euros, porque graças a Deus não precisou usar o seguro, mas é um seguro de valor muito E alto. esse, quanto à questão dos custos, eu coloquei a pergunta ali, né? Nós temos um valor aqui, foi de um pai que contabilizou, foi a ida para a França, de uma intercambista nossa daqui, e foi há 3 anos atrás, foi um pouco antes da pandemia, e ele contabilizou assim, é um parâmetro bom para a gente ter em conta. Ele contabilizou desde o treinamento, desde a viagem para buscar o passaporte, até o dia que ela retornou para casa. É uma pessoa bem organizada, assim, fez essa contabilização. E E na quanto deu o época, total ele dela? cortou em R$ 25.000.
Não está Desde caro. Não, é, Ângelo, só te questiono assim, ó, a inflação nesse tempo, 2 anos atrás, é, Posso isso, dar uma. três é, anos, 3 anos e poucos atrás, é, ah, esse foi o número real que ele me passou entre é, contando tudo, né? Passagens Companheiro, aéreas, posso dar orçamento, a passaporte, palavrinha? seguro, mesada, só para Contabilizando fazer tudo, é, vai. Posso dar uma palavrinha? claro. É, essa pergunta do custo do intercâmbio, ela pode ser dividida em várias coisas. Custo para quem? Tem o custo do clube, tem o custo da família, mas assim, ter um preço fixo depende de para onde o jovem vai. Se o jovem for para a Argentina, o custo da família é um. Se ele vai para Taiwan, uma passagem até a Taiwan é outra coisa. Então, nós podemos avaliar um custo em 20 mil e a outra família um custo de 40 mil, porque o seguro até Taiwan é um seguro muito maior do que o seguro até a Argentina, que está do nosso lado. Então, não existe esse custo fixo, né? Custo de clube, sim. O clube tem que pagar, o clube tem que pagar a mensalidade do jovem. Ah, a família paga a mensalidade do jovem? Não. A família paga uma outra taxa que é um auxílio ao clube que está dando suporte a esse jovem também. Fizeram uma pergunta no chat e eu não fui autorizado a responder, mas comecei a responder. Quanto aos gastos com o jovem, a Eleonora já também respondeu praticamente a mesma coisa que eu. São os gastos com o nosso filho, né? Ele come, ele dorme, ele sai, a gente leva à festa, busca de festa, como se fosse um filho. Mas também tem o suporte do clube para essa família. Se eu vou fazer uma viagem, que eu vou ficar 30 dias ou vou para o exterior, entro em contato com o clube e o clube providencia outra família, até porque essa criança não pode faltar um mês de aula, para ficar com essa criança até que a família volte. Eu estou falando isso porque eu já respondi alguma coisa para alguém e acho que é nesse sentido. Obrigado. Bom, pessoal, nós estamos fechando o nosso tempo agora, temos 1 minuto. Gostaria de agradecer a presença de todos, né? E mais uma vez agradecer a presença do nosso governador. Eu acho que travou um pouquinho aqui. Cecília? Tá sem não, som, Cecília? agradecemos todos, e a Nelly coloca que é caro para enviar. Claro que é caro. Eu acho que a resposta mais Sim, certa é caro. Cecília. Existe Sim, uma preparação, né? sim. E essa preparação, por exemplo, é uma preparação que as famílias gostam de fazer com o tempo. Então, isso é bem importante a gente passar isso com o tempo, porque, como disse o Ângelo, esse valor de 25 hoje, acredito que não é esse, é muito mais. Porque o Não, deve próprio ser, seguro, depois da Cecília, pandemia, deve ser muito mais hoje. claro, Então, assim, quando os clubes têm alguém carente para enviar, é inviável. Nós tivemos aqui, eu tive 2 candidatos filhos de professores universitários que não conseguiram mandar. Nelly, Era muito caro para eles. a ideia é organizar o distrito financeiramente para ter uma bolsa para Interactiano, porque, como a gente diz com o Interactiano, para valorizar o programa de Interactiano, para o Interactiano, que tem talvez meia bolsa, sei lá, a gente comece com isso, para valorizar o trabalho do Interact, para poder ter, porque aquele programa que o Rubem fazia dos embaixadores era um programa que era estruturado, o pessoal de Cachoeira mais antigo acho que conhece, era um programa que era estruturado com valores que o clube organizava para Pagava, ter, para né? mandar. Eu acho que Não, sabe o que me preocupa, Cecília? Tu sabe disso. Não é levantar polêmica.
é que o intercâmbio proporciona, às vezes, uma mudança completa de vida quando tu pega um jovem que não teria oportunidade de viajar, nós temos exemplos aqui, fazendo o intercâmbio do Rotary, ele vai ser um outro profissional e vai ter uma outra atividade na sua comunidade. E realmente nós estamos mandando jovens que podem fazer esse intercâmbio, que as famílias pagam e vão. Nós não estamos mandando gente que não teria oportunidade nunca de fazer um intercâmbio e que teriam a condição de ser outras profissionais se tivessem essa oportunidade. Só te É cortando quase para que... não, só te não respondendo. é... Eu costumo dizer, Nelly, que o Interact é um intercâmbio a longo prazo. Então, muitas vezes, tu não vais precisar sair. O menino, quem estava na conferência, eu vi o Teixeira terminou e disse assim: faça o intercâmbio, se der um mês, se der um dia, porque assim, o que muda dentro, e o Interact faz uma mudança a longo prazo, não é? Para fazer esse tipo de programa, a gente tem que estar estruturado e com regras muito claras, porque assim, ó, é um distrito. Com Eu não posso, certeza. por exemplo, a Leonor é de Cachoeira, então agora, esse ano, só vão proporcionar para Cachoeira. Tem que ter regras claras e que eu acho que é bem importante para elevar o nível de interactiano, né? Também. E eu acho que existem outras oportunidades. O intercâmbio virtual, ele também, por exemplo, uma das coisas que a gente tem muito medo de mandar é a gurizada, por exemplo, para a Índia, né? Mas Com a Índia é certeza. riquíssima. E se nós fizermos, e a Índia, eles oferecem para fazer intercâmbio virtual toda hora, e de repente nós estamos tendo um preconceito, não é? Sobre um país que nós não conhecemos. E aquilo que a Leonora colocou nessa explicação da diversidade, a diversidade cultural é muito importante. Então, por exemplo, para um Interact, por exemplo, um intercâmbio virtual, ou um Seria projeto ótimo. como esse, é ótimo, porque nem todos nós vamos poder ter essa liberdade de poder viajar. Tu podes ver que, por exemplo, todos os governadores têm oportunidade de viajar, não só aqui para ir para a convenção, não só aqueles que podem pagar, porque a maioria das pessoas acha que o Rotary paga para o ex-governador, né? Sim, sim, as pessoas querem ser, todo mundo, ninguém quer ser governador, todo mundo quer ser ex, porque o Rotary paga tudo, né? Então, tu sabe Imagina. que não é isso aí, né? A gente só paga, né? A gente vai pelo aperfeiçoamento que dá na gente. Mas, Leonora, eu vou Claro. baixar porque o Rodrigo está de mão levantada ali. Bom dia, bom dia. Não. É que eu tô eu acredito que seja a mesma dúvida da Rosane de Santiago, a respeito da taxa dos 5.000 ao distrito. Esse valor não é o valor que a gente repassa ao clube para ser a contrapartida ao intercambista que vem, a mesada do intercambista que vem? Essa é a minha dúvida, e a Rosane está querendo falar, está levantando a mão já há algum tempo. Não, no caso, a mesada ela está estabelecida em torno de $100 por mês, né? E isso vai ser a família do intercambista é que repassa ao clube. Não tem nada a ver com a taxa do intercâmbio. A taxa depois vai ser eu arredondei o valor, Rodrigo. No ano passado foi menos, eu acho que foi 3.500, né, Cecília? Se não me falha a memória, foi. Mas, Leonora, só para lembrar, eu não vi a pergunta da Rosane, mas só para lembrar, esses 5.000, esses 2.500, porque tu tem o gasto, Rodrigo, para mandar os papéis para o exterior, ele está na base de uns 300, porque assim, para fazer o visto, os papéis precisam ser mandados, às vezes uma vez, 2 vezes, porque dependendo para mandar, e como é que eu vou dizer, o processo de formação de vagas, não existe vagas. O processo de formação de vaga é o encontro de um rotariano, que é o chair, com outro do outro distrito que faz o acordo. E para isso ele precisa ir nos lugares onde eles estão.
Então, as pessoas dizem, vocês viajam? Sim, se tu não for, por exemplo, este ano, por impossibilidade de doença, eu não pude ir ao Naem, o trabalho ficou todo trancado, porque tu não faz o contato. Então, esse dinheiro, por exemplo, ele é usado na formação da própria equipe, não é? Que precisa estar presente na procura de vagas. A BIG, que é a Associação Brasileira de Intercâmbio de Jovens, é importante ser associado, a gente paga por cada um, como o nosso distrito não tem dinheiro, nós poderíamos pagar por todo mundo, mas nós pagamos, vocês vão dizer, é bobagem isso, porque é R$ 50, nós pagamos só para o chair, para o vice-chair e para mais um. Não pagamos, por exemplo, para o coordenador de inbound, porque nós não temos dinheiro. O dinheiro é bem restrito. O Júlio, acho que responde, está aqui do lado. Sim, o Júlio está me lembrando que é a menor taxa do Brasil. Então, assim, ao repassar para o intercâmbio, Rodrigo, não pode ser olhado como uma oportunidade de o clube ganhar dinheiro, que já foi colocado uma vez numa reunião, do clube cobrar tanto e tanto fica para o clube fazer caixa, por exemplo. Acho que isso aí é bem... Não, com certeza, Cecília, só para entender a questão do repasse mesmo. E algo a ficar para o distrito justamente para melhorar isso. Aí vem em encontro o que a Nelly coloca de abrir oportunidades não só para quem tem condições. Eu não tenho tantas condições, mas graças a Deus a gente está conseguindo, vai conseguir mandar a nossa filha. Mas realmente se torna oneroso não só o envio, né, mas todos esses trâmites a nível de distrito. Mas aí eu te pergunto, Rodrigo, nós que trabalhamos com Interact, tu achas que tem tanta necessidade de sair? Porque nós já estamos pensando em nível de chair, e a gente participa de reuniões, de fazer um intercâmbio no próprio Brasil. Vocês pensam que é aquilo que o Júlio disse, mandar para a Argentina, eles não querem ir para a Argentina. Por exemplo, alguém do Rio Grande do Norte, alguém vem, é totalmente diferente, não é? Realmente, o Brasil, a parte cultural, nós temos várias. E eu acho que assim, nós tivemos uma experiência no Interact, nós temos que foram para a Resistência, que é o oeste da Argentina. Vocês não podem imaginar, foi uma semana, como voltaram esses meninos. Porque nós estamos falando, por exemplo, o intercâmbio a longo prazo, o intercâmbio de curta duração. É muito mais fácil. Um intercâmbio de curta duração na Argentina, a gente chegou a oferecer no ano do Rubem, que eu me lembro, nós não tivemos procura, porque era a Argentina. As pessoas acham, principalmente aqui na fronteira, né, que é passar a ponte que tu já está no intercâmbio. Não, é viver uma vida, é comer a comida. Cecília, sim. Companheiros, é uma verdadeira disputa de todos os 31 distritos do Brasil tentar convencer os jovens do interior de virem para a nossa região. Então, vocês imaginem fotografias nossas, que nós gostamos do nosso tradicionalismo, campo, cavalo, disputando com fotografias de Fortaleza, lá para cima, com praias. Os jovens preferem ir para os outros lugares. Então, o que nós aqui fazemos? O intercâmbio com essas taxas também oferece para eles uma oportunidade de viajarem ou para a Argentina, ou para Foz do Iguaçu, ou viajar pelo Uruguai, dependendo do câmbio, para não ficar muito caro para o distrito, se oferece sempre a eles a oportunidade de que eles estão perto de fronteiras e poderão conhecer outro país. Porque senão a disputa, nós perdemos sempre, né? O nosso bonito que nós gostamos e tradicionalismo, cavalo, churrasco, não convence muito os jovens. Eles vêm em festa lá, o carnaval, tem muitos que vêm e dizem, quando é que eu vou ao Rio ver o carnaval? Ele não vai, ele vai ficar aqui conosco.
Então, tem gastos. O nosso distrito, o intercâmbio também, ele paga para os jovens esta viagem, ou para a Argentina ou para o Uruguai, né, Cília, que é um gasto que eu sei que ainda tem. Só isso. Antônio Kipper? Sim, estão me ouvindo? Sim. Em relação a custos, que a Rosane Santiago de Cachoeira comentou, os clubes de Cachoeira têm uma experiência bastante interessante. Eles se reuniram num projeto de um ano inteiro com escolas públicas, né, de baixa renda, vamos chamar assim, para proporcionar, pelo menos a um jovem, a possibilidade dele fazer um intercâmbio. E isso foi conseguido, né? Essa jovem participou, que nós chamamos o programa de jovens embaixadores, durante um ano das reuniões desses jovens interessados, e aí foi feita uma prova final e uma determinada pessoa foi classificada. A minha função na época era fazer a documentação dessa pessoa. Eu fui visitar essa pessoa na casa dela, tá? Essa pessoa morava numa casa de chão batido. O pai dela era pedreiro, né? A mãe era do lar e ele tinha mais 6 ou 7 irmãos, tá? Ok, ela foi para os Estados Unidos, né? Com patrocínio, inclusive, de passagem dos clubes locais de Cachoeira do Sul. E aí, depois de talvez 5 anos, 6 anos, sem querer, eu encontrei ela num outro evento em Cachoeira, e ela estava jantando num restaurante em Cachoeira com uma senhora, né? E eu notei nas feições dela que eu conhecia ela. Eu fui lá, ou ela me procurou, e eu perguntei para ela, e aí, quem é? Da onde que eu te conheço? Não, eu sou aquela intercambista que passou um ano nos Estados Unidos. Aí, mas e o que aconteceu para ti na tua vida? Não, eu voltei de lá com inglês, tá? Eu cursei comércio exterior na Universidade de Caxias. Estou aqui nesse restaurante, que é um restaurante bom de Cachoeira, jantando com a minha mãe. Então, dá uma ideia, né, também do impacto que tem na pessoa que é devidamente qualificada e participa do intercâmbio, do salto que acontece na vida pessoal dela. Muito obrigado. Aí, Kipper, é isso que a gente quer no Rota. Nelly, só eu gostaria de falar, eu sou a Rosane, tá? Para quem não me conhece, a Nelly sabe que eu fui a primeira secretária fundadora, a primeira presidente mulher em Cachoeira do Sul de clube, e a Nelly era a nossa governadora e nos ensinou muita coisa, Nelly. Tu disse que cada presidente que saísse com o POER, ganhasse o título. Até hoje, nosso clube fez 23 anos, cada presidente sai com esse presente, sabe? Foi uma dica que sempre passamos todos os anos. Mas assim, ó, complementando o Kipper, outro menino que nós tivemos desse programa Jovens Embaixadores, e a gente captava dinheiro pela essa lei que tem do Do Condica. captação do imposto de renda, sabe? Essa captação, nós conseguimos aí, com todos os rotarianos, enviando uma parte do seu imposto, no lugar de pagar, enviar para o programa. Nesses jovens embaixadores, nós conseguimos pagar tudo, inclusive até o passaporte. A gente pagava para o jovem ir a São Paulo fazer. Um dos meninos que falou no nosso Rotary ano passado, nós fizemos online, ele falou no nosso Rotary o que impactou na vida dele esse intercâmbio. Ele foi para o México, ele ficou fluente em inglês, em espanhol, ele voltou, o pai dele era sapateiro e a mãe fazia docinhos. Bom, eu me emociono toda vez que eu falo desse menino. Ele não tinha dinheiro nenhum nem para comprar umas roupinhas melhor para ir para o México. Aí o oficial, na época, que era o Luiz Paulo Pereira, e a Jane Bulsi vieram falar comigo, porque eu tenho uma empresa. Se eu não poderia dar um estágio para ele de fevereiro a julho, para ele ganhar um dinheirinho, sabe? No horário que ele não estava estudando, só de tarde. Para ele juntar um dinheiro para além das mesadas, ele mais um dinheirinho lá. E também para poder comprar umas roupinhas melhor. E outra coisa, ele queria fazer o visto para os Estados Unidos, ele só ganhou para o México do Rotary. Aí ele juntou esse dinheiro, ele foi a São Paulo e fez o visto para os Estados Unidos. E lá ele conseguiu ir numa conferência internacional nos Estados Unidos.
porque ele tinha o visto. E ele se deu tão bem lá que o Rotary dele lá pagou para ele ir na conferência, hotel, viagem, tudo, porque ele não tinha condições de ir. Quando ele voltou, ele estudou, ele fez faculdade de letras em Porto Alegre e fez de comissário. Ele foi ele foi comissário da Gol e conseguiu o cargo de gerência. Hoje ele está na Alemanha agora. Ele foi para lá por outro emprego que chamaram ele, mas foi tudo através do Rotary. Tá? Parabéns, Viajou Rosane. o mundo inteiro. Olha, isso aí foi um trabalho maravilhoso. A gente até gostaria de iniciar de novo em Cachoeira. É trabalhoso, sabe? Mas eu achei assim maravilhoso esse intercâmbio aí. Parabéns, Então, parabéns. Nos meus A gente 3 anos. acompanha o Leonardo Lodge, né, Júlio? Isso É, mesmo, é o mas é esse que Leonardo, ela é tá o falando. Leonardo. É esse que ela Quando está a falando, gente é do vê Leonardo. o Leonardo, meu Deus do céu, A magrinho gente que mantém era, né, contato com Rosane? ele. Sim, bem não, magrinho, um gurizinho, sabe? E hoje tem que ver que rapaz bonito que tá. Tu olha para Mas tu ele. disse, Rosane, que tu desse a estrutura. Tem que ter uma parceria do público, né? Vocês conseguiram, porque para um clube sozinho mandar, ou uma cidade, por Não, exemplo, é eu muito estou caro. bem feliz aqui que Uruguaiana está a área 1 está toda representada. Ele é um projeto que pode envolver, por exemplo, vamos mandar um estudante da área 1, não é? Então, aí é uma coisa que eu acho que é bem interessante fazer, porque a gente pode conseguir, pode trabalhar junto, pode trabalhar no sentido da área. O governador Salcedo está aí, está incentivando muito esse trabalho por área, esse fortalecimento das áreas serem mais agregadas, não é? Mais juntas para poder ter mais Nos meus volume de 3 trabalho. anos, nos 3 anos e meio de chess que eu fui, foram 3 de Cachoeira. Eu me lembro de uma menina que nós estávamos com tudo pronto para o Japão e o Japão Karina, cancelou a vaga. O Japão cancelou a vaga, mas ela já estudando o japonês e tudo, e o Japão cancelou a vaga. Só que já havia terminado a possibilidade. Eu entrei em contato com o México e o colega do México, quando soube que era um programa desta qualidade, de mandar jovens carentes, ele abriu 6 meses, porque ele não tinha famílias mais para hospedar jovem. Ele abriu por 6 meses e me disse assim: Júlio, com esse programa, se aqui o distrito não pagar, o intercâmbio não conseguir pagar, eu vou pagar do meu bolso a viagem, essa viagem que eles fazem de turismo, que é pago pela família que manda o jovem. E ela ficou 6 meses. Então, era um programa maravilhoso, mas tinha, eu não sei, eu acho que é Codica, eu não sei o que é, que vocês conseguiam uma verba que ajudava bastante, porque é caro, né? é. Obrigado. Então, todos esses exemplos, eles mostram o quanto o intercâmbio é transformador de vidas. Eu não tenho dúvida disso. E isso depende de nós, depende da nossa vontade e do nosso empenho. Então, fica aqui mais uma vez o meu agradecimento pela presença de todos vocês e o meu convite para que todos nós trabalhemos juntos, para que isso continue acontecendo e que a gente tenha cada vez mais exemplos e, quem sabe, Nélia, a gente consiga estabelecer um programa de distrito para fazer isso, para transformar, né, essa ideia num programa distrital. Né, governador? Ótimo. Fica aqui a provocação. Tá. Fica aqui essa provocação, esse convite a todos. Vamos pensar de uma maneira grande e realizar, Verdade. porque realmente nada é melhor do que ter esses depoimentos, né? São transformações de vidas e eu falo aqui com uma certa propriedade porque eu fui intercambista, então eu digo, não Isso existe mesmo. ex-intercambista. Eu fui intercambista com 17 anos. Na época, aqui em Cachoeira, a gente ainda não tinha o intercâmbio do Rotary, o primeiro foi o filho do Kipper em 81, né? Então eu fui em 77, e a vida da gente passa a ter um balizador de antes do intercâmbio e depois do Depois do intercâmbio. intercâmbio. Isso aí. Realmente, assim, ó, não tem, é transformador de vidas. Então,
Se a gente tiver a oportunidade de oferecer isso para um jovem, está valendo. Se a gente tiver oportunidade de oferecer para 2 jovens, nossa, está valendo muito. Se tiver para oferecer para 10 jovens, é uma realização. E se a gente tiver histórias assim para contar daqui a, sei lá, 1, 2, 3 anos, mais histórias para poder compartilhar, né? Que são histórias de vida, são transformações. Isso é o sucesso do Rotary, né? Isso é o sucesso, é o nosso sucesso, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada. Um bom final de semana a todos, tá? E vamos trabalhar, gente. Beijo grande. Parabéns, muito bom. Obrigada. Bom fim de semana. Obrigada. Adorei te encontrar, Nelly. Bom fim Ah, de eu semana. também, querida. Saudades, hein? Que coisa boa a gente... Vem nos visitar aqui em Cachoeira.